diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final deste encontro, que eu vou ter com mais, infelizmente, com mais um filho de vítima de feminicídio, que está assolando fortemente, não sei porquê, todo o mundo. Se fosse só o Brasil, seria tudo mais fácil. Marcos, muito obrigado por ter aceitado falar com a gente sobre a história da sua mãe, que é a Sauri, não é isso? Uhum. Sua mãe. Marcos, você é muito jovem, você tem 19 anos. Isso. Quando tudo aconteceu, você tinha quantos anos? Eu tinha 17. Recém-feito 17. Então eu queria entender, conhecer um pouco melhor a história da sua mãe e como que tudo isso aconteceu. Mas antes do crime em si, eu queria saber como era tudo antes. Quem era sua mãe? Como ela era? Quantos anos ela tinha? Como era a relação de vocês? Como o autor de tudo era o seu padrasto? E como foi? Como era sua mãe? Como que ela conhece o Gelson, que é o autor, e o padrasto, o seu padrasto também? Me conta um pouco antes, vamos para um ponto mais feliz da sua vida, quando sua mãe estava por aqui. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito humilde e gentil, pra ser sincera. Ela se preocupava muito com as outras pessoas e acabava que ela se preocupava com ela mesma. A nossa relação sempre foi baseada no carinho e na sinceridade. Eu sabia que eu podia contar com ela e ela era tudo que eu tinha. Eu não sei quando que eles começaram a ter um relacionamento, porque eu era muito jovem na época. Eu só lembro da gravidez da minha irmã, que era a Rafaela, mas eu nunca parei para perguntar como foi que eles se conheceram. A relação deles no começo era normal, assim, mas ele era muito agressivo às vezes. Ele já chegou a enforcar ela e tudo mais na minha frente, batia nela, e ameaçava ela. E isso só começou a ficar pior quando ele tentou matar ela com 5 tiros, né? E todos falharam. Só que, infelizmente, ele ficou preso apenas por um dia. Mas ela dizia que, por causa da religião dela, ela aceitava ele sempre, toda vez, e eles voltavam a ficar juntos. E era sempre a mesma coisa. Ela tinha muito medo dele. E você tinha medo dele? Tinha. Ele me ameaçava constantemente de morte depois que foi morar com eles. E ele já tentou matar meu pai na minha frente também. Quando meu pai foi me buscar na casa deles. Tinha boletim de sua mãe chegou a fazer boletim de ocorrências, você ou seu pai, alguém fez boletim de ocorrência por tentativa de homicídio? Minha mãe fez vários boletins de ocorrência, pelo que eu sei, mas nenhum deles foi atrás do que realmente estava acontecendo. O próprio Conselho Tutelar não ia atrás quando faziam acusações de que as crianças estavam passando fome. Ninguém ia atrás de nada. Você falou que ele tentou matar o seu pai? Isso. Uhum. Como que ele tentou matar o seu pai? Meu pai estava esperando na garagem da casa e ele estava de costas quando ele apareceu com uma faca
e tentou acertar a cabeça do meu pai, porém a faca passou raspando na orelha. E nisso eles entraram numa luta corpo a corpo e meu pai, com mais segurança, ele conseguiu imobilizar o meu padrasto. E como é que ele tentou te. Você falou que ele também tentou te matar? Ele tentou matar nós no geral. Ele me ameaçava, mas com 8 anos de idade, ele foi a primeira vez que ele me agrediu de verdade. Que foi com um tapa na cara e bater assim no meu corpo. Você tinha 8 anos. 8. Então significa que a sua mãe e o seu padrasto estavam juntos. Você tinha 19 anos quando sua mãe perdeu a vida. Quanto tempo eles ficaram juntos? Eles ficaram juntos há mais de 10 anos. E qual era a justificativa de ele te agredir? Você sabe? Ou é Ah, tão passado que ou foi só por vontade mesmo? ele, quando eu era criança, eu sempre fui uma criança que obedecia, pra ser sincero. Eu não dava problemas. Mas ele via coisas que eu não via. Então isso era um motivo para ele bater em mim, porque eu não estava vendo o que ele estava querendo que eu fizesse, entende? E por isso ele me batia. E também por ele ser filho biológico dele, e por ser um homem trans, era mais motivos para ele me bater e querer que eu morresse. Então ele, além de tudo, tinha uma transfobia com você. Sim. Uhum. Isso e essa transfobia. Só que você está me dizendo o seguinte: que com 8 anos de idade ele percebia que você era diferente, entre muitas aspas, vamos colocar assim, e isso o incomodava. Você não sabia do que ele estava falando, mas ele batia em você para te dar um corretivo, é isso? Isso. Uhum. Você foi crescendo. Essa violência contra você foi aumentando? Foi. O que, Foi aumentando, que mais que ele mas fazia? além dele ameaçar, ele frequentava bastante ringas de galo. Gastava muito dinheiro com passarinho. E recentemente eu acabei descobrindo que ele também frequentava, como eu posso dizer, casas noturnas. O que são casas noturnas? Prostíbulos? Isso. Ele fazia o quê? Quem é? Quem é esse homem? Quem é como é que é o nome dele inteiro? É Gelson, é isso? Gelson? Gelson. Uhum. Quem que é esse homem? A gente tinha uma relação boa. Tipo, ele me levava no circo, me levava no cruise, comprava comida pra mim quando eu queria. Mas ele foi começando a ficar diferente, sabe? Mais agressivo, mais diferente no geral. E ele começou a passar a me odiar por um motivo de que eu era filho de outra pessoa, entende? E ele começou a descontar a raiva que ele sentia no dia a dia também, e ele sentia internamente na minha mãe e nos meus irmãos. E foram os que mais sofreram com isso. Mas ele fazia o quê? O que ele fazia? Ele batia, Não, não, o ameaçava. que ele fazia? Eu digo, ele trabalhava, ele. Qual era o dia a dia desse homem? Ele trabalhava na BRF por um bom tempo. E antes disso, ele cuidava dos pais dele, que eram idosos já. Então ele ganhava, mas o dinheiro vinha de onde? Desse trabalho da BR, como é, de onde? BRF? BRF. O que é BRF? É uma fábrica de produtos industrializados, comidas Ah, tá, BRF. industrializadas. Entendi.
E ele, você me falou que quantos irmãos você tem por parte dele? 4. 4 irmãos. Você falou que os seus irmãos e a sua mãe ainda sofreram mais do que você. Sim. Ah, Uhum. seus irmãos até tinham quantos anos até a morte da sua mãe? A mais nova tinha 3 anos, 8, 10 e 12 anos, por aí. 11. Todas meninas, meninos? 3 meninas e um menino. Ele tinha preferência de bater mais nas meninas ou nos meninos? Mais as meninas. E ele batia por quê? O que que ele... Não existe justificativa, mas essas pessoas sempre dizem que a culpa é de quem apanha. Para ele, o que que é, qual era, o que que uma criança de 3 anos, de 10 anos faz para tanto? Eles queriam brinquedos melhores para brincar, ou livros para ler, mas, tipo, se não tirasse uma nota boa na escola, ele puxava o cabelo e batia com a cabeça na parede, por exemplo. Que foi o que aconteceu com a minha irmã Rafaela, de ter tirado uma nota baixa, e ele fez isso com ela. Meu Deus. E a sua mãe defendia os filhos? Ela, por medo, às vezes acabava não defendendo, mas tinha vezes em que era muita agressão, e ela se colocava na frente. Você me falou que o conselho tutelar chegou a ser solicitado e nada fez. Para mim isso não é mais novidade. Eu realmente não me surpreendo mais com o conselho tutelar. Mas o que que levou o que as crianças, além dessa agressão, você falou que elas passavam fome, é isso? Isso. Como assim Ele não passavam fome? comprava, ele não gastava o dinheiro certo com comida, porque eram 7 pessoas para alimentar. Ele comprava comida e acabava que ninguém comia. Porque era tipo um pão de R$ 5 que era seco e duro, por exemplo. Ninguém comia. E era só isso que ele comprava o mês inteiro. Então, acabava que minha mãe tinha que improvisar. E era arroz, feijão, feijoada. E ninguém gostava. E daí as crianças começavam a passar fome. E já teve várias denúncias sobre isso, mas O conselho tutelar chegava aí na casa de vocês? não. Nunca. Eles só foram pro momento quando chegou a pandemia e os meus irmãos não estavam fazendo as atividades. Foi o único momento que eles realmente foram lá para se preocupar, mas de vez, das outras vezes, não foram. E como que seu padrasto reagiu quando o conselho tutelar bateu na porta da casa dele? Ah, a minha mãe que resolveu. E ele não reagiu de uma forma, como eu posso dizer, violenta. Na verdade, ele nem se importou, porque ele não queria que as crianças usassem o celular dele. Então, como eu tinha as minhas aulas também, eu não podia ficar dando o meu celular para elas fazerem as atividades. Então, ficava o conselho tutelar vindo para puxar realmente para saber o que estava acontecendo. A polícia, você me falou que teve vários boletins de ocorrência ao longo de todos esses anos. A polícia chegou a ir à casa de vocês ou ele chegou a ser intimado? Não, em nenhum momento. Depois de tudo que aconteceu com a sua mãe agora, a polícia explicou por que que não fez nada com relação aos boletins de ocorrência? Não que eu saiba. Quando ele ficava sabendo que tinha boletim de ocorrência contra ele, como era a atitude dele em casa? Ele batia nela e ameaçava mais.
Ou seja, o boletim de ocorrência de uma agressão, ela conseguia ter medida protetiva contra ele? Ela, no caso, eu que tinha, mas ela não tinha medida protetiva. Por que que você tinha? Com quantos anos você recebe essa medida protetiva? Eu não sei se eu realmente tinha, mas eu tinha, como eu posso dizer, que ele não podia chegar muito perto de mim e querer me bater, entende? É medida protetiva. Era, isso. Mas mesmo com isso, eu tornava uma relação normal. Ele, depois disso, não tentou fazer mais nada físico contra mim. E o que levou você a pedir essa medida protetiva? Qual foi o basta que ele deu? Foi o meu pai que pediu isso depois da primeira agressão. Eu fiquei com o rosto marcado por quase um mês e foi difícil para mim frequentar a escola com a marca da mão dele no meu rosto. Mas isso quando você tinha 8 anos, 6 anos? Não, isso já mais velho. Quando eu tinha 8 anos. E você continuou morando com ele? Eu fui morar com meu pai depois disso. Tá. Ele pediu a minha guarda, fiquei morando com ele por 6 anos, até o meu pai me agredir também e eu voltar a morar com a minha mãe. Nossa, Max. Seu pai te agrediu por quê? Por Por transfobia? motivos também, eu fui na casa de uma prima para brincar e ele não queria que eu saísse, mas eu ficava na casa da minha avó e foi ela que me levou lá para brincar. Então, quando eu cheguei em casa, ele me deu um tapa na cara. E 2 semanas depois, por eu dizer que eu não queria ir na igreja, porque eu estava lavando louça, ele pegou um cinto e começou a bater nas minhas costas. Nossa, Max, você é tão novo e já com tanta marca de agressão, não só física, é uma agressão na alma. Você faz Hum. terapia? Como é que você tá? Eu vou entrar no crime, mas eu queria saber de você, que você é uma vítima muito forte e viva também. Como você, com 19 anos, que teve que enterrar sua mãe, vítima de feminicídio, que já tinha medida protetiva de 8 anos contra o seu padrasto porque bateu em você, que sai da casa do pai porque o pai bate. Como é, com 19 anos, você já ter tanto. Como é acordar? Como é ser você? Como é conseguir recuperar e continuar vivendo? Você consegue? Como é? Eu queria entender isso. Qual a ajuda que você conseguiu para você se reerguer? Depois disso, do que aconteceu, no mesmo dia eu entrei em um estado de dissociação. Parece que o mundo tinha parado ao meu redor por 1 ano e meio e eu não conseguia assimilar ainda o que eu tinha visto no caixão. Então, para mim, aquele momento despertou algo em mim que se tornou incurável. Eu comecei a fazer tratamento psicológico e fui diagnosticado com depressão moderada. E mais tarde fui diagnosticado com transtorno de personalidade borderline. Porém, conforme eu fui fazendo as terapias, eu foram me enchendo mais de remédios, porque eu ia piorando cada vez mais. Já tentei cometer suicídio também, tomei mais de 120 comprimidos. E a única pessoa que estava do meu lado era o meu namorado. Foi por causa dele que eu consegui seguir em frente e buscar melhorar. Você chegou a entender que o fim da sua vida seria a sua melhor solução, é isso? Sim, Para uma eu dor, achava que para uma tristeza? eu achava que se eu tentasse me matar e conseguisse,
eu ia ficar mais perto da minha mãe. A sua mãe, ela, apesar de tudo, ela era uma boa mãe para você. Sim, sempre foi. Ela te entendia como homem trans, ela te entendia sua vida, ela não te questionava, ela te apoiava. Ela apoiava. E o que que acontece? Porque assim, a escalada da violência, ela é literalmente uma escalada, um degrau por vez. Uhum. Você falou que ele já tinha tentado matar sua mãe outras vezes. Sim. E ele consegue, de fato, isso no dia 16 de maio de 2022. Uhum. Essas outras vezes foram há quanto tempo antes de ele conseguir, de fato, tirar a vida da sua mãe? Foi há 5 anos atrás que ele tentou matar ela com um revólver 38. Que você falou que ele deu 5 tiros e nenhum saiu. Sim, ele errou um e os outros falharam. Nossa. E o que levou ele a tentar o primeiro homicídio? O que ele justificava? Ele justificava que ela estava traindo ele. Mesmo se tivesse, não é assim que se resolvem as coisas, não é? E o que que faz? E como que foram os dias que antecederam? Você volta a morar com a sua mãe. Ele não te Hum, agride mais, ele passa a agredir só os filhos que são dele mesmo, é isso? sim. Aí você consegue até ter uma vida. Ele em 2022 a gente estava é, bem forte na pandemia. Não, 2022 a gente já estava um pouco, já tinha saído da pandemia. A pandemia vocês viveram com ali, com esses problemas todos de do dia a dia ali, com as escolas online e tudo mais. E como estava a relação da casa, da sua mãe com o seu padrasto, semanas antes ou dias antes do fato? Ele tava ainda pior do que ele era? Eu não tenho nenhuma diferença porque eu não interagia muito com ele. Posso só pedir um Mas favor? Deixa eu te pedir um favor. Abaixa só um pouquinho o celular, que o celular está subindo, você tá perdendo. Aí, obrigado. eu não tenho nenhuma diferença nele porque eu não tinha muita interação. Mas a minha mãe já tinha expulsado ele de casa porque não queria ele ali. E ele foi. Porém, os pais dele expulsaram ele de casa porque não queriam ele ali. E a mãe, com o coração bom dela, ela aceitou ele de volta e disse que na parte de baixo do porão ele ia construir a casa dele. E No assim porão ele da sua poderia casa. isso. Uhum. E que assim ele poderia ficar perto dos filhos dele. E no dia do ocorrido, eu tinha acordado para ir para a escola e o alarme dele começou a tocar. Porém, eu não entendi o porquê. Tava cedo ainda. Aí ele acordou e ficou na sala, na cozinha comigo. E naquele momento ele estava em silêncio, estava quieto, nada estava errado assim. Mas isso só piorou 10 minutos depois que eu saí de casa. O que acontece? O que aconteceu? Eu recebo a ligação dos meus irmãos dizendo que ele havia esfaqueado a nossa mãe. Isso no porão ou onde que ele faz isso na casa? Ele fez no porão. Meio que para mostrar, se você me pôs para morar aqui, é aqui que você vai morrer, é isso? É. Uhum. Ele matou a sua mãe na frente dos filhos? Sim. O que que seus Eles, irmãos, o que que seus irmãos contam? Como é que foi? Você foi embora e ele fez o quê? eles contam que eles estavam conversando
e começaram a gritar, discutir um com o outro. Eu não cheguei a perguntar pro meu irmão ainda, porque foi ele que presenciou o que de fato eles estavam conversando. Mas ele disse que quando ele pegou a faca, ela começava a gritar, entrou uma luta corpo a corpo com ele para se defender. E começava a gritar, dizendo para ele parar, que estava doendo, que ela não ia conseguir parar, que ele não ia, ele dizia que ele não ia conseguir parar, que ela estava traindo ele, que era o que ela merecia. E depois que ele matou ela, ele tentou tirar a própria vida. De que forma? Com facada no peito. Ele tentou acertar a faca no próprio peito. Não conseguiu. Não. Ele ficou vivo até para ter que pagar em vida o que ele fez com a morte de outra pessoa. Você recebe essa ligação, o que você faz? Eu arrumo as minhas coisas correndo e eu vou até a secretaria e peço para a secretária se ela não me dá uma carona até a minha casa e conto o que aconteceu. Você chamou a polícia? Um minuto, meu celular tá desligando. Tá. Caiu? Não, tá. Ah, eu acho que vai ligar na tomada. Bom, pessoal, é o seguinte, eu estava entrevistando o Max, caiu o celular dele, a bateria deu um problema técnico e a gente não conseguiu reconectar naquele mesmo momento. Então eu estou conversando com ele alguns dias depois para a gente finalizar aqui a entrevista, então por isso que vão ter roupas diferentes e tudo mais. Max, estamos agora conseguindo conversar de novo, que acabou a bateria do seu celular, mas agora a gente consegue finalizar aqui. A gente parou a nossa gravação quando você estava me contando quando você ficou sabendo que a sua mãe tinha partido da pior forma possível, que você pede uma ajuda para a secretária da escola e você chega no local. Como foi? Como foi? Você chegou e sua mãe ainda estava ali? Como que foi esse momento? No momento em que eu cheguei, eu já havia ligado para a polícia e os bombeiros. Bombeiros não, para a ambulância. E no momento em que eu cheguei, minha irmã estava chorando do lado de fora, junto com a nossa vizinha. E foi só eu sair que que uma ambulância já tinha saído também. E naquele momento eu pensei que fosse a minha mãe, que estava tudo bem com ela, mas eu recebi a notícia, vindo da vizinha, de que a minha mãe havia morrido e ela estava no porão da casa. E naquele momento o meu mundo caiu e eu fiquei sem acreditar que aquilo realmente havia acontecido. Você foi até o porão? Você viu sua mãe? Eu não consegui ir até o porão. Eu tava com muito medo de ver o corpo dela. Mas ela tinha partido, e aí você olhou que você tinha dois irmãos, inclusive, ali. Como é que foi com seus irmãos nesse momento? Eles ficaram bem abalados. O, um dos mais novos que presenciou, ele estava calmo, extremamente calmo. Mas duas das minhas irmãs estavam chorando bastante. E a mais nova estava no colo de uma das assistentes do Conselho Tutelar. E ali, você estava com quantos anos naquele momento? 17. Você também era um menor de idade, então vocês eram todos menores. O que aconteceu com vocês? Porque você tinha uma realidade, sua mãe tinha morrido, você não estava mais com seu pai, você estava ali, o seu padrasto, com quem você também não se relacionava por conta deles, mais deles do que de você, estava indo para o hospital. O que aconteceu com vocês todos?
com os filhos? A gente foi separado. Foi algo que aconteceu bem rápido, para ser sincero. Eu fui levado pelo conselho tutelar para conversar com o psicólogo e tudo mais naquele momento e esperar o meu pai chegar. E eu não tive notícias dos meus irmãos até a hora do funeral. Para onde que eles foram? Eles foram para algum familiar? Eles foram com os familiares do homem que havia assassinado a minha mãe. Só que eles ligaram para o meu tio, que veio e acabou ficando com a guarda das crianças. Tá. E aí você ali teve um funeral para fazer. Como foi esse momento de vocês se despedirem, todos vocês, da mesma mãe? Os meus irmãos, eu acho que foi mais difícil, porque eles eram muito novos naquela época. Mas para mim, naquele momento, eu tinha que ser forte por eles. Mas isso acabou me fazendo mal também. Eu vomitei mais de 5 vezes só naquela noite e fiquei mais uma semana sem conseguir comer. E como foi a história com o homem que matou sua mãe, como você mesmo disse, que é a história do... que é o padrasto, o pai dos seus irmãos. Como foi o momento de... Você encarou ele? Ele quis conversar? Ele falou o quê? Eu não cheguei a falar com ele durante aquele momento. Só durante a manhã que a gente teve um convívio ali, que foi quando ele acordou para desligar o alarme do celular e ele ficou zanzando pela cozinha enquanto eu tomava café. Mas a nossa relação sempre foi bem conturbada, assim. Mas eu digo depois, ele foi preso, ele ficou no hospital, como é que foi a história dele? Ele ficou no hospital, mas logo depois ele foi preso e foi mandado para Campos Novos. Ele quis falar com você ou ele quis falar com algum dos Não, filhos? também não. O que que ele alega, o que que ele diz que aconteceu naquele dia? Pelo que eu ouvi falar e pelo que eu li também, ele havia dito que não foi ele que fez aquilo. Foi Mesmo quem? todas as provas apontando, ele disse que não foi ele, que foi outra pessoa. Mas ele não fala quem. Ele não confessa? Não. Nunca confessou. Ele já foi julgado? Já. Já foi julgado. E você presenciou o julgamento? Você esteve lá durante o júri? Não, quem esteve foram os meus irmãos. Você não quis ir. Na verdade, eu não fui acionado para presenciar, para estar lá. Mas você poderia assistir. É um júri. Sim, Ele foi julgado por homicídio, não foi isso? sim. Feminicídio. Uhum. Isso, Ah, e feminicídio. ele foi condenado a quanto tempo? Há 35 anos. E ele já está preso há quanto tempo? Há 3 anos. Ah, ele tem quantos anos? Ele tem uns 40 e poucos Tá anos. no, ele pode, daqui uns 20 anos, estar solto de novo. Ele tem tido convivência com os filhos dele? Os filhos dele visitam ele na cadeia? Não, eles não querem mais saber do pai deles. Então, hoje eles cortaram completamente vínculo com o pai. Sim, Você tem vontade de falar com ele? Você tem vontade de perguntar alguma coisa para ele? não, nem um pouco. Se ele quisesse falar com você, você falaria com ele? Não, também não. Não. Como está a sua vida? Como você hoje está
vivendo tudo isso? Porque você hoje está com 17, 18, você está com 20 anos, 21, é isso? Eu vou fazer 20. Você vai fazer 20 anos, você tem uma vida inteira pela frente, mas você já teve uma vida passada que é o que muitos falam que não te mata, te fortalece. Você teve transfobia, homofobia, você teve uma série de coisas ligadas à sua vida e você teve a morte da sua mãe ali. Como você está hoje? Eu, honestamente, depois do que aconteceu, eu entrei em um estado de dissociação. Mesmo frequentando a escola, na casa da minha avó e tudo mais, eu acreditava que era só um final de semana na casa da minha avó e que eu ia voltar a ver a minha mãe depois que acabasse o final de semana, mas passou anos, meses e isso não aconteceu. E eu continuei com isso na minha cabeça, tipo, um estado de negação, sabe? E demorou 2 anos e meio para mim me acostumar e realmente aceitar que ela havia partido. Então, foi uma fase bem difícil para mim. Eu tive momentos em que eu realmente tentei me matar porque eu queria ficar próximo dela, mas acabou não acontecendo. Que bom, que eu fico feliz de a gente estar conversando aqui. Você olha o futuro, hoje você tem uma boa relação com seu pai? Não, eu Também parei de não. falar com meu pai. Uhum. Então você perdeu pai e mãe. Você perdeu a mãe, que você amava tanto, e o pai, que era uma forma de você ter conexão familiar também. Como você olha o futuro? Eu demorei para pensar em ter um futuro. Eu planejava um suicídio antes de terminar o ensino médio. Então, agora que eu tô quase completando 20 anos, eu ainda tenho dúvidas sobre o meu futuro. Mas indo na terapia e tomando os remédios, eu passei a ver e acreditar que eu posso ter um futuro melhor se eu me esforçar para isso. Eu desejo de verdade que você acredite nisso e que você. Porque o futuro, você é tão jovem, tão jovem, tão jovem. E o futuro de uma pessoa é sempre uma possibilidade inúmera de várias portas se abrirem. Quando você é jovem, é de porta, janela, portão e tudo. Você tá estudando hoje, você está fazendo faculdade, você quer fazer, o que você olha para o futuro próximo, ali, amanhã? O que você vê para você o ano que vem? Eu parei de estudar 2 vezes e esse ano eu pretendo fazer o EJA para terminar o ensino médio e poder dar início a uma faculdade de psicologia. Que legal, que bom. Seria muito interessante, porque como você tem um histórico seu, a sua própria estrutura emocional vai te ajudar a ser um grande psicólogo também. Você pretende mudar, ir para a cidade? Você mora ainda em uma cidade pequena? Onde você está morando hoje? Atualmente eu estou morando em Três Etilhas. Você pretende ir para a capital? Você pretende mudar para São Paulo, ir para o Rio de Janeiro? Você pensa em ir para uma cidade grande onde você possa ser, o que é muito prazeroso, mais um na multidão e tudo ser possivelmente seu também? Eu pretendo, sim, ir morar na capital, Florianópolis, e tentar entrar na Federal, Legal. lá, trabalhar como psicólogo. Então você tem futuros, você tem desejos. O mais importante é você ter esses desejos de poder. São os futuros próximos que eu chamo, importantíssimos para você olhar um dia para a sua existência. Se você pudesse encontrar sua mãe hoje, o que você falaria para ela? E eu sinto muito por não ter estado lá para proteger ela.
Eu tenho certeza que ela vai te responder que ela agradece de você não estar ali, porque talvez você estivesse junto com ela. Com um homem com essa decisão de tirar a vida da sua mãe, se você tentasse ali no meio, você não ia conseguir. E eu acho que com certeza sua mãe vai te dizer isso. Meu filho, eu fico feliz de você não estar comigo naquele momento, porque cada coisa tem seu tempo a seu tempo, e você merece ter o seu tempo agora também. Max, eu te desejo toda uma grande vida, que todos esses pensamentos seus não te deixem ir para lá, que você consiga ter essa clareza hoje da importância de você ter a possibilidade de refazer todo dia o seu dia. Se um dia a gente se encontrar pessoalmente, que a gente consiga conversar, te dar um abraço pessoalmente, e que você seja um grande psicólogo, quem sabe um dia sentado aqui, me dando uma entrevista sobre a mente humana, que eu gosto tanto de conhecer, e o comportamento. Que você pegue toda essa sua história, essa bagagem, e se transforme num grande homem que você merece ser, porque você já é, inclusive por tudo que você passou, e com uma doçura, de alguma maneira, consegue contar toda a sua vida. Muito obrigado. Desejo para os seus irmãos também uma grande possibilidade de ter um futuro sem tristeza, só com saudade da sua mãe, que com saudade a gente anda mais fácil. Você tem mais alguma coisa que você queira me contar da sua história? Já contei tudo que tinha para falar. Muito obrigado, Max. Um abraço grande. Que a gente se encontre um dia pessoalmente. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.